Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Souto. Vamos entender como ficaria o cálculo do trabalho por uma força variável. Quando ocorre, então, uma força variável, precisamos entender que será apresentado para você um gráfico representando como essa força está variando. Ou ela aumenta, ou ela diminui com o tempo. Aqui nós temos um gráfico da força em função da distância percorrida pelo bloquinho. Tá vendo? Então nós temos uma força F e uma força F'. Vamos iniciar esta força F, vou escrever aqui, ó, com 20 newtons. E vamos aumentando essa força linearmente com o tempo e esta força passará a valer 100 newtons. Então, vou construir aqui um gráfico. Isso não sou eu, na verdade, o examinador vai te passar um gráfico mostrando como essa força varia. De maneira geral, essa força ela varia linearmente com o tempo. De maneira geral, pode ficar tranquilo. Gráficos onde haverá curva serão improváveis, tá? Improvável que caia, com certeza. É isso que você precisa saber. Então vamos analisar a seguinte situação. Partindo do D igual a 0, vamos até uma distância de 5 metros. Então vou considerar aqui 5 metros. Podemos escrever aqui que o D é igual a 5 metros, tá? Nesse gráfico ele parte do 0, como nós estamos vendo aqui, até 5 metros. Essa força sofreu uma variação de 20 até 100 newtons. Muito bem. Professor, e aí? Como é que fica esse cálculo? Vamos lembrar da aula passada que trabalho de uma força é força vezes deslocamento. Então, força vezes deslocamento D ou distância percorrida. Por enquanto não haverá inversão do sentido. Simplesmente F vezes D vezes cosseno de θ. Vamos lembrar que esse cosseno θ era o ângulo, ou melhor, é o ângulo entre a força e o deslocamento. Nesse caso nosso, o θ é igual a 0. Repito, na trigonometria, veremos que cosseno de 0 é 1. Então aqui nós vamos colocar cosseno de 0 grau é igual a 1. Tá? Como a trigonometria é importantíssimo que você veja, é importante que você veja primeiramente, então eu vou estar repetindo aqui. Isso foi visto em trigonometria, tá bom? Aí, F vezes D. Mas espera aí, professor, esta fórmula, ela serve quando a força for o quê? Repito, presta atenção, esta fórmula, ela é válida quando a força for constante. Todas as fórmulas que você está estudando para o vestibular de física, todas elas trabalham com constantes, tá? Quando houver variação, nós vamos entrar na forma gráfica, vai ser assim. Os professores, de maneira geral, têm comentado com vocês, nós, da nossa equipe também, das tendências do vestibular. Mas, para você se sentir mais seguro, qual é a tendência do vestibular? Para você, é muito estudo e aprender a pensar sobre aquela situação problema, tá? Então, para mim, se o meu aluno, ou melhor, para nós, se o nosso aluno aprender a pensar, claro, não é só uma coisa, são as duas, é dedicação e entender profundamente ou entender bem o que está acontecendo. Vamos pensar o seguinte. Professor, eu calculando a força vezes o deslocamento,
Vamos imaginar um retângulo bem pequenininho. Um retângulo estreito nessa situação. Poderíamos até considerar essa força como constante de 20, vezes esse Dzinho. Como energia, e repito, energia é um escalar, o que é um escalar? Escalar é aquilo, é uma grandeza que apresenta somente, ou melhor, ela apresentando somente o valor numérico já é suficiente para nós entendermos o que está acontecendo. Então, por exemplo, trabalho 4.000 joules já é suficiente. A energia gasta, a energia dissipada, a energia química, 4.000 joules. Então, eu já entendi tudo. Isso é escalar. O valor numérico acompanhado da unidade. O escalar eu posso somar. Então, como eu calculei esse pedaço da energia, isto é, hoje eu gasto 100 calorias por minuto. Aí, dali, então, em 1 minuto eu gasto 100 calorias, em 2 minutos eu gasto 200 calorias, e assim, a gente não vai somando? Então pense, eu vou pegar agora este outro retângulo aqui, tá? O aluno pode interpretar como um trapézio, mas vamos imaginar um retângulo. Então eu tenho esse retângulo e vamos o quê? Nós não vamos somando? Vamos somando esse produto F vezes D, tá? Somando todos esses retângulos pequenininhos que nós teríamos então F, olha aqui o F, F vezes D, porque a área de um retângulo é base vezes altura. Então nós temos que, calculando a área desta figura geométrica, e que sabemos que do gráfico até o eixo horizontal, nós temos uma figura chamada trapézio. Então veja bem, o trapézio ele tem base maior, base menor e altura. Antes de entrar em detalhes, o que nós concluímos então? Que somando esses triângulos, que são as energias, nós temos a área de um trapézio. Então podemos dizer que para uma força variável, tá? Agora eu vou tirar isso aqui, esse constante. Para uma força variável, nós vamos calcular, vou colocar para cá, então repito, esta força aqui é constante, claro, esta força continua sendo constante, tá? Para uma força variável agora, força F variável, o que nós vamos fazer? Vamos calcular que o trabalho desta força variável é numericamente igual à área do gráfico, que é um trapézio. Neste caso, a área de um trapézio, como é que nós faremos? Vamos lembrar? Ó, vou desenhar aqui, ó. Esta é a base maior, esta é a base menor. Lembremos que a definição de altura é o lado perpendicular às bases, vamos chamar aqui de H, que é um padrão da matemática, altura começando com A, mas nós chamamos a altura de H. Calculando a área deste trapézio, nós temos a soma de todas as energias envolvidas. Isto é, o trabalho total da força F variável entre 0 e 5 metros, tá? Então faremos o quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos realizar agora uma substituição numérica para você entender qual seria a energia gasta nessa situação. Turma, veja bem então. Vamos calcular o trabalho realizado por essa força F variável, tá? Então, mais uma vez, todos os intervalos, essas distâncias que nós separamos aqui, então para você gravar direitinho, calculamos as energias, todas as energias, a partir dos retângulos.
nós imaginamos aqui os retângulos. Não é? Então, vamos calcular agora. As áreas de todos eles é a área dessa figura aqui, que é um trapézio, né? Então, mais uma vez, isso é um trapézio. A área do trapézio, agora vamos substituir. Então, o trabalho da força F variável será... Vamos pegar a caneta amarela. Qual era a mesma área do trapézio, turma? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. O aluno pergunta assim: professor, não poderia separar aqui num triângulo e um retângulo? Poderia. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. A área do retângulo é base vezes altura. Tá? Então, poderia também separar em duas figuras aqui, um triângulo e um retângulo. Tudo bem? Mas eu vou direto pela área do trapézio. A base maior, que é esta base maior, ela mede 100. Né? Olha aqui, a base maior é essa base maior. 100. Então vai ficar base maior mais a base menor vale 20, olha aqui o meu modelinho. 20 vezes a altura. Uma coisa importantíssima é você entender que a altura é uma medida de um lado perpendicular ao que eu chamo de base. Então, a altura não é necessariamente o lado vertical, tá? A altura pode ser vertical, pode ser horizontal, pode ser oblíqua. A definição: a altura, mais uma vez, é o lado perpendicular a uma base. Então, vezes a altura, aqui nós temos uma altura de 5. A altura eu vou pôr aqui, né? 5, então ele vai ficar aqui. Dividido por 2. Vamos lá. Em vez do aluno fazer 120 vezes 5, como aqui é vezes, vai aprendendo uma coisa. Quando eu tenho uma multiplicação, eu vou escolher quem eu quero dividir por 2. Então, 120 dividido por 2, daqui nós tiramos que é 60. Ah, turma, muito mais fácil. Ó. Então, mais uma vez, na multiplicação, eu escolho quem eu quero dividir por 2. Se nós tivéssemos só uma soma, só assim, claro, o denominador dividiria, o 2 dividiria o 100 e o 2 dividiria o 20. Tudo bem? Isso nós vamos explicar também lá na matemática com calma. Por isso, é necessário que você assista às aulas de matemática primeiramente. Então, numa soma. Mas como aqui eu tenho vezes, eu escolhi dividir o 120 por 2, sei que dá 60. Agora basta fazer 60 vezes 5. Como nós sabemos que 6 vezes 5 é 30, acrescentando um zero, então nós temos 300. A unidade da energia não é força vezes deslocamento? Então, além de colocarmos Newton, metro, poderemos também escrever, em homenagem a James Prescott Joule, 300 joules. Então, essa foi a energia gasta pela força, ou a energia da força F variável Shambhala com louvor. Isso você não achou muito engraçado, eu acho. Shambhala com louvor. Não, ficou bom, né? Turma, lembrando mais uma vez um complemento importantíssimo, que é trabalho é energia e energia é escalar. Tem um pelo aqui no... Energia... Tem um pelo do pato aqui. Nossa. Pelo do pato. Aí o trabalho é energia. Energia é um escalar, turma.
escalar, tá? Eu ia falar, bom, vou falar, vai. Você vai confundir. Professor, isso é escalar uma montanha, escalar... Olha, não tem nada a ver. Nada... Não tem nada. Escalar montanha, cara. Escalar é aquela coisa que eu falei para vocês, né? Se eu coloquei lá no exercício anterior, nós não calculamos 300 joules, isso já não é suficiente para você saber, já tem a informação completa da energia. Isso que é escalar, o valor numérico acompanhado da unidade. Diferente de vetor, que tem o escalar, a unidade, a intensidade, a unidade, e a direção e o sentido, tá? Que aí a gente analisa como vetorial. Vamos lá. O escalar eu posso somar direto. Quer um exemplo bacana? Você viu lá no mercado uma barra de chocolate, tá? E tá escrito lá, cada 100 gramas de chocolate, 4.000 calorias. Nossa! Olha que bacana. Então eu sei que se nós comermos 200 gramas de chocolate, nós estaríamos ingerindo 8.000 calorias, entendeu? Isso que é o escalar. O escalar eu posso somar direto, eu não estou preocupado. Aqui não tem direção e sentido, tá? Não vou falar nisso, é só o escalar que me interessa. É só a intensidade. Eu sei que eu estou comendo muita caloria, tá certo? Aqui é a mesma coisa, só para complementar. Vamos só lembrar uma coisinha? Professor, qual é o trabalho da força resultante? Isto é, o que era a força resultante? Força resultante é uma força que substituirá todas essas daqui. Então vamos lá. O trabalho dessa força que substitui todas é o somatório de todos os trabalhos, todas as energias. Então vai ser o trabalho da força 1, mais o trabalho da força 2, mais o trabalho da força 3, mais o trabalho da força 4 e vamos colocar aqui a força peso como força 5, mais o trabalho da força 5. Bem delicadinho, porque aqui é rosinha, né? Bem maneirinho. Tá? Ó, força 5, força 4, força 1. Turma, então eu vou somar aqui mais trabalho da força 5, ok? Essa é a ideia do escalar, você soma os valores. É um somatório. Tudo bem? Só lembrando lá na fórmula que se a força F1 é constante, lembra? F1 vezes D, cosseno de 0, que daria 1, então ficaria F1 vezes o deslocamento. O F2 vai ficar F2 vezes o deslocamento, ou a distância percorrida. F2D cosseno do θ, olha aqui. Vamos lembrar que se o F3 for a força normal e for perpendicular, não realiza trabalho, da mesma forma que o peso. Olha a coordenação, ó. Ó. Vai, faz o... Olha, ó. Tá? É só para você lembrar que essa força aqui, se ela for perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Por quê? Porque o cosseno de 90 é 0, tá? Esse peso, ó, menos 90 ou 90, para a trigonometria é a mesma coisa, aqui no caso do cosseno. Então, essa força-peso, se o F5 for força-peso, também não vai realizar trabalho. Por quê? O deslocamento é horizontal. Professor, a força-peso não, calma. A força-peso ela realiza trabalho. Se o movimento for na vertical, a força-peso vai realizar trabalho sim, tá? Ou ela será contra o movimento, mas também vai gastar energia no movimento se eu faço um lançamento vertical para cima,
como nós já vimos. Então, calma. Nesse momento, como o deslocamento é horizontal, a força-peso e a força normal não estão realizando o trabalho porque estão formando um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Tá? A força 4 poderia ser uma força de atrito contrária ao movimento. Se o movimento for para a direita, veja que o ângulo formado entre o F4 e o deslocamento é de 180 graus. E nós vamos entender que cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Por isso que o trabalho da força de atrito vai ser negativo, porque ele vai estará consumindo a energia do movimento.